Oi, oi, gente, boa noite. Boa noite, pessoal! Estamos muito felizes em podermos começar mais um episódio do Pode Contar, mãe. Com certeza. E vocês sabem, né? Aqui quem manda é vocês, quem conta a história é vocês. Então chega pra cá, sinta-se à vontade, porque aqui você Pode contar, uai! Gente, hoje eu estou muito feliz, nós estamos com uma convidada muito especial, que tem uma história muito legal, muito bacana. E a gente soltou uns spoilers por aí. Será que eles sabem quem é? Eles sabem, com certeza. E é uma convidada. Gente, ela fala, ai meu Deus, como que eu vou? Ela tentou correr da gente. Nós tá? estamos sabendo que só veio por insistência da filha. Pois é, mas ela está aqui hoje. E ela, Jussandra! Seja muito bem-vinda, Ju! Boa noite, pessoal. Quero começar agradecendo as meninas pelo convite e espero que eu possa contribuir com a vida de vocês através da minha história. Com certeza. Felizes ficamos nós em poder te receber aqui. Muito obrigado pelo convite, obrigado por abrir um espaço na sua vida para poder edificar outras vidas. Esse é o propósito do nosso podcast e é muito importante que você participe disso, que a gente sabe que nós vamos descobrir juntas, né, amiga? A gente sabe algumas coisas de leve da sua vida, mas da sua história a gente vai descobrir juntos e eu acho importante nós daqui de dentro edificarmos vidas daqui e fora daqui. E é muito bom poder contar com você para estar conosco. E você, desde o início, quando a gente falou do podcast, a gente falou assim, a gente tem que chamar de Jussandra, porque, igual a Nani falou, eu não conheço a sua história, tipo assim, a fundo, a gente vai descobrir agora, mas o pouco que a gente escuta, né, eu falei, cara, é uma das mulheres aqui em Mar de Espanha que... Fizeram história. Isso, que, né, hoje todo mundo sabe quem é Jussandra, a loja da Jussandra, sempre assim, né? Então é muito importante você contar a sua história realmente, né, pra outras pessoas. Jussandra de domingo a domingo, né? A gente quando tem um aperto, quando passa um perrengue, liga pra Jussandra que ela vai lá correndo, rapidinho. Esquece o aniversário no domingo, liga pra Jussandra. Real. Bacana. E amiga, antes da gente estar começando aqui, Ju, a gente quer falar e agradecer, né, ao nosso patrocinador que está nos agraciando, contribuindo para que esse episódio seja mais gostoso, né, seja mais delicioso, que é o MS Sushi, que é o Raimundo, né? A gente conhece como Raimundo. E a gente ama japonês, né? A gente estava muito ansioso para esse dia chegar. A gente já tinha combinado sobre o combo, como seria, a forma de divulgar. Então é muito importante para nós que vocês participem conosco. Muito obrigado, Raimundo, pela disponibilidade, por estar presente no nosso podcast. E a gente deseja muito sucesso no seu novo empreendimento aí, no endereço novo. E outra, a gente tá meio assim desfalcado, porque a gente já comeu, a gente não aguentou, tá? Todo mundo que fala assim, eu não gosto de japa. Aí eu, gente, vocês não estão comendo japonês certo. Não queira provar então não, porque se provar... Começa pelo frito, entendeu? E depois vocês vão ficar igual eu. Hoje em dia eu sou fã do cru, sabe? Mas quem come... Mas quem come realmente se encanta. E outra... Ali no Raimundo, eles estão com espaço novo ali no loteamento, tá? É um espaço maior que dá para receber mais pessoas, então só entrar em contato com eles, né? E lá no presencial para vocês saborearem essas delícias. O cardápio tá com novidade e eu acho muito importante a gente conhecer coisas novas e é bacana que ele tá trazendo isso para cá. Então vão lá, procurem aproveitar do cardápio e reunir os amigos para comer um japa legal. É isso aí. Obrigado. Então vamos lá, dona Jussandra. Tchan. Olha só, antes da gente começar, eu sei que assim, isso é novo pra você, né? Sim. Tipo, eu vejo lá no Instagram da loja, agora você gravando vídeo, né? Provador, sim, porque eu sei pela minha mãe, vocês têm uma idade mais ou menos parecida, né? Sim, boa idade com sua mãe. Né? E assim, às vezes pra minha mãe gravar um vídeo, ela vai ficar, ai meu Deus, cara, eu não sei fazer isso. Então, tipo assim, porque é uma coisa mais assim, né? É uma quebra de paradigmas. Porque pra gente, né, que é a geração Z, não é? De 2000 pra cá, não é? Que isso, amiga? Eu não sei sobre essas coisas, não. Eu sou geração J. Eu sou a Z, peraí. A geração Z pra cá. Já é mais atualizado, mas é porque minha mãe fala, eu não sei mexer nisso. E você, assim, né? Quebrou esse protocolo e... Então, Carol, eu vou me apresentar primeiramente. Sim, né? com certeza. Pra quem ainda não me conhece, eu sou a Jussandra, mãe do Lucas e da Gabi, esposa do Clodoaldo e a fundadora da JC Fashion,
que é a loja mais querida da cidade. Verdade. Então, assim, né, vamos começar, as meninas começaram a falar dessa história aí de provador, então vou, né, já contar essa história. Quem sou eu? Uhum. Essa questão, assim, de quebrar esses paradigmas é todo dia a gente vai... Porque, assim, ainda tem essa barreira, Sim. esse medo de não tá bom, mas é pegar e fazer. Sim. E pronto. Tá perfeito? Não tá. Mas antes feito do que perfeito. Vamos embora. Perfeito é tudo aquilo que se faz, né? Então, assim, a gente tem as limitações. Como você falou, a juventude tem muita facilidade. Para vocês, nossa, é muito fácil. Pra gente, é um pouco mais, Sim. mas também não é impossível. Tudo tem como aprender. É só a gente procurar conhecimento e aprender e ter coragem. Às vezes a falta assim o medo da crítica, o medo que te bloqueia. Então faz com medo mesmo e vamos ver o que vai E dar. vamos fazer, né? E aí é o que vai Até dando porque, certo. fazendo e não fazendo, as pessoas sempre vão falar, né? Exatamente. E é legal que você coloca ali a sua cara na sua loja, né? Você tá ali presente. Se você acompanha as respostas dos stories da loja, sempre não. É você que acompanha, não? Não. É porque teve a primeira vez que você postou, que foi você que fez o provador, eu falei, ai, que legal, bacana, faz mesmo, a gente quer ver pessoas reais, você no seu negócio, você vestindo, porque eu acho legal. Eu acho assim, não é pra você provar pra ninguém que você pode, é porque as pessoas olham pra você e falam, gente, ela tá provando, ficou bacana, ela usa, eu posso usar. Exatamente isso. Você falou o ponto principal. Não é pra provar pra ninguém, é pra mostrar para os meus clientes que tem a mesma... Porque tem muitas mulheres da minha idade que às vezes assim, se identifica com aquilo ali. Então, assim, ajuda muito para as pessoas mesmo, viu? Gostou. Então, tem uma conexão bacana. Sim, e quebra esse tabu do, não posso isso, não posso aquilo. Exatamente. Eu acho legal também, a Letícia, a sobrinha dela, fez um dia também, assim. Eu falei assim, Letícia, você tá com tênis da loja, bolsa da loja, saia da loja, blusa da loja. Você pode sair de lá pronta. Você consegue englobar. Tudo. Então, tipo assim, ela faz com a bolsa. Sim. A Jussandra faz com a bolsa, a Jussandra faz com o sapato. Então, tipo assim, tá ali. Não é nada montado. Não é aquela maquiagem própria só pro provador. É uma coisa que tô lá natural. Eu vou mostrar isso aqui que eu gostei. Pronto. Exatamente isso. Não é aquela eu coisa... costumo dizer que assim, a gente não prepara muito, fazer aquela produção para fazer um provador. Chegou ali, tem o produto e tal. Ou às vezes uma cliente pede. Eu queria uma roupa tal. Eu tenho que vestir para mostrar. Sim. Eu já aproveito, já gravo, já... Até porque eu acho que as pessoas querem isso, né? Tipo, uma coisa mais real. E até mesmo das minhas vendas online do site. Tem pessoas que querem ver de verdade. Porque hoje em dia tem muito... fake, né? Fake. Então, assim, às vezes as pessoas... Eu tô mandando a foto do produto na mão, elas querem no corpo. Então, às vezes eu já faço ali, já mando direto. Cria conexão e confiança com o cliente. Então, eu prefiro isso também, tipo, quando a pessoa posta ali o vídeo, gostei, né? Tipo, vou lá. Exatamente. Mas olha só, você falou aí antes um pouquinho e a gente quer saber, assim, pra você. Começo. Quem é Jussandra? Você falou, sou Jussandra, mãe do Lucas, a Gabi, esposa do Clodoaldo, empreendedora. Mas quem é Jussandra? Que essência de Jussandra, Ju? Então, a Jussandra é uma mulher comum, dona de casa, tipo assim, que tem as lutas diárias como qualquer outra pessoa, que tem seus medos, que tem suas limitações, que tem o corre de todo mundo. Porque às vezes as pessoas tendem a achar assim, ver só a parte boa, o glamour. Não, a gente tem problema com todo mundo, a gente tem, né, e somos pessoas comuns, né, que às vezes você tá lá conversando e lavando uma louça, resolvendo uma coisa, e mulher multiuso, né? Você tem que dar conta de várias coisas. Então, assim, eu sou uma pessoa comum, como qualquer outra mulher, que resolveu empreender, e é uma coisa a mais na vida, mas não me torna melhor ou do que ninguém. É o comum mesmo. A gente estava conversando um pouco antes do episódio começar sobre a sua vida antes, né? A Jussandra de 12 anos, a gente começou a falar sobre isso. Eu queria que você contasse para as pessoas um pouco o que fez a Jussandra sair daquela realidade para
para enfrentar algo novo e querer ser diferente do que era imposto para vocês. Porque a realidade de você, da Lu, da minha mãe é mais ou menos a mesma. Ou você fica aqui na roça, trabalha aqui, ou você se arrisca, né, e vai tentar. Conta pra gente lá do começo, que as pessoas, a gente sabe que você é de uma família grande, tem muitos irmãos, tem Luana, Somos só 12. eu sou irmã da Jussandra, eu, que isso, gente, é muita gente, Somos só né? 12 irmãos. E vocês, acho que vocês moravam era na roça, A gente né? morava na Então roça conta pra mesmo. gente aí desse início aí, vamos lá. Então, uma família grande, vamos dizer assim, com poucos recursos financeiros, bem simples mesmo. Sim. E você pensa, uma família grande, 12 filhos. Minha mãe tinha que fazer de tudo para manter esses 12 filhos. E lá, todo mundo trabalhava na roça mesmo. As minhas irmãs mais velhas, era pro curral Vocês mesmo. eram de qual zona aqui? Qual? Saudade. Saudade? Saudade. Ah, tá. Uhum. Mais precisamente, Alto do Facão. Nem sabia. Alto do Facão. E nós morávamos no sítio. E a opção que nós tínhamos para recursos mesmo era fazer paleta na época, né? Que era... E a minha mãe sempre muito... Eu digo o seguinte... A minha mãe nunca teve estudo. A minha mãe era analfabeta. Mas a minha mãe tinha uma sabedoria fora do sério. A minha mãe, ela plantava as frutas, verduras, tudo. E pra gente vir pra cidade vender. Pra ir no mercado comprar o que não tinha como produzir na roça. As minhas irmãs mais velhas trabalhavam na roça e eu vinha pra cidade com a minha mãe pra vender ovos, banana, mas assim... Era banana. Começou aí, né? A gente começou aí, a gente vendia banana na rua, com cesta no ombro mesmo, para fazer compra de supermercado. Então, assim, aí se você me perguntar, o empreendedorismo começou aí? Sim, porém naquela época a gente não tinha noção do que era isso. Porém, começou lá. Sim. A quebra de você ficar com vergonha, porque é uma menina da roça, com 12 anos, você tinha até medo de gente. Você, não é sério? Você vinha na cidade, você tinha até medo de... né? E assim, aquela quebra daquele... Foi nessa época. Foi onde eu comecei a vir na cidade, a vender e ir no mercado fazer compra. Então, onde você já começou a saber... Quanto custava? O quanto custava. Quanto você precisava de tempo para você comprar. Exatamente. E assim, começou a minha vida assim, com uns 12 anos. Depois, quando chegou na fase do colégio, na época de fazer segundo grau, não tinha, né? De saudade, nós viemos morar na Espanha, na cidade. Aí veio todo mundo. Não. Vim eu e minha irmã morar com meu irmão, que já tinha vindo. Aí você já tinha irmãos casados? Aí o meu irmão mais velho já tinha vindo, eu vim morar de favor na casa dele pra estudar. Aí foi onde eu trabalhei de doméstica. É mesmo? Trabalhei de doméstica um bom tempo. Foi onde eu aprendi muito, muito, muito. Sou grata à minha primeira patroa, a Rose, que eu amo de paixão. E ela me ensinou muito, porque assim... Gente, vocês não fazem ideia do que é uma casa da roça, uma casa da cidade. Então, para eu ser doméstica numa casa da cidade, eu tive que aprender tudo. E ela foi uma mãe, ela me ensinou muita coisa. Até mesmo como me portar aqui, menina, morando na casa de irmão. Então, ela foi uma mãe aqui na cidade para me instruir. Com o passar do tempo, eu fui para confecção, trabalhei na confecção da Marinha. Acho que metade da população de mais Espanha. De casa? Isso. Onde eu aprendi também, eu tive oportunidade de aprender de tudo. Tudo, tudo. A minha escola, questão de confecção, foi na Marinha, porque ela me deu oportunidade. Eu entrei lá, eu não sabia nada. Eu saí de lá, eu sabia costurar em todas as máquinas. Legal. Eu tinha, sabe, eu tive a oportunidade de aprender. E foi passando o tempo. E aí, logo depois, eu conheci o amor da minha vida. E eu casei muito nova. Você casou com quantos anos? Eu casei com 16 anos.
Isso tudo aconteceu antes dos 16? Antes dos 16. 4 anos. 4 anos, eu já deu pra viver isso tudo. E eu... História. Aí eu estudava. Mas você casou papel? Papel. Meu casamento foi marcado 4 vezes que o pai não queria É. assinar porque eu era uma criança. Ah, ele teve que assinar. Porque eu era de menor, né, na época. Naquela época tinha isso, gente? Eu Tinha, achei que era uma coisa moderna agora. Tinha isso. E Ai, o pai não vai em casar também, será? aí, beleza, casei com 16 anos. E na época todo mundo achou assim, um absurdo. Mas foi a melhor escolha da minha vida, porque eu encontrei a pessoa certa. Foi legal. Deus que preparou pra mim, sabe? Uma pessoa que sempre me motivou, Sim. sempre me instruiu muito também, sabe? Que começou do zero também. Nós começamos juntos. Nisso, o Clodoaldo, ele é de Mar de Espanha, né? Ele a família dele já morava aqui, né? Mas ele mesmo, ele veio de Ubá pra cá. Ah, tá. Uhum. Não sabia. E nisso, ele era já maior de idade quando vocês foram casados? Quando nós casamos, eu tinha 16, ele 19. Ele já era maior, né? Ele era de Não, ele, assim, se a gente for olhar hoje, Não. ele tinha postura já de homem. Naquela época, Sim. 19 anos, era um homem. E ele trabalhava de quê na época? Na época, ele trabalhava de faxineiro da Fama. Fama loja? Fama loja. Ele trabalhava de faxineiro, logo depois ele conseguiu subir de cargo, ele foi para vendedor, Que legal. trabalhou bastante legal. tempo. Depois ele foi ser secretário na Fama de Bicas. Tem que trazer ele pra cá pra contar Depois ele voltou a ser gerente da Fama. É Baltazar, cadê a Gabi? Baltazar aí, ó. E não, a minha é Gabi por causa da Gabi. Que legal. O nome da minha Gabi é por causa Que da Gabi. é Gabrieli, a sua é Gabrieli, né? A minha é Gabrieli. Isso, é Gabrieli. Isso, que legal. Porque na época ele trabalhava lá Aham. e tinha muito contato com eles. E foi assim. Aí vocês foram pra casar. O que eu mais gosto de histórias assim, pelo menos pra mim, não porque eu vivo isso todos os dias, mas eu acho que é um reflexo do que aquilo que é seu não se desvia de você. Pode levar o tempo que for. Talvez a Jussandra, que vinha com a mãe da roça pra vender ovo aqui, você, meu Deus do céu. Um dia eu vou ter isso, um dia eu vou ter aquilo. Slane, eu entrei na Fama com a minha mãe pra comprar um guarda-roupa, que era o sonho da minha vida ter um guarda-roupa. Que você não tinha antes. Eu não tinha. Quando eu bati o olho, meus olhos brilharam. Eu falei, nossa, é esse rapaz. Sério? Vocês se conheceram lá, então? Lá. Aí passou muito tempo. E eu vim morar pra cidade e tal. Quando eu fui trabalhar na Marinha, quem que eu encontro lá? A mãe dele, só que eu não sabia que era a mãe dele. E eu fiz amizade com ela e eu contando pra ela que eu tava apaixonada com aquele rapaz, só que ele não sabia Muito bom. quem que é. Ele não sabia Você da não minha falou existência. pra ele. Ele não sabia da minha existência, Aham. não. Eu contando pra ela quem que é e tal. Depois de tudo que eu contei tudo, ela falou, eu conheço. Pois É eu meu meu filho. agora. Aí ela me convidou pra ir na casa dela e eu boba que nada, eu fui, né? Gente, olha só, a primeira história na vida que eu vejo de uma pessoa que conquistou o marido através da sogra. Então, e ela me convidou pra ir na casa dela, lógico que eu fui, que eu não sou Claro que boba eu nem fui, nada. óbvio, já na casa da sogra, né? Mas eu também já tinha posicionamento, eu quero. Me chamou. Exatamente. Eu sabia o que queria Me também. convidou, eu fui. Aí vocês começaram a namorar. Começamos a namorar. Aham. E foi assim, essa história, e assim, é a pessoa que Deus preparou pra minha vida, sabe? Ele complementa. Amém. E ali vocês dois começaram, né, amiga? Bom, pode entrar na história? Pode? Ali você... Não, porque eu vou na curiosidade, que eu amo ouvir história, gente, eu amo. Aí vocês dois começaram a namorar, vocês casaram, alugaram uma casa. Alugamos a casa, menina, não tinha dinheiro nenhum, praticamente. Era pouquíssima coisa. Eu comprei, tipo assim, um jogo de cama, 2 toalhas de banho, 2 panos de prato, uma toalha de mesa. Era se tirasse pra lavar, tinha que esperar secar. Porque não tinha outro. E alugamos, montamos do jeito que deu pra montar. E assim foi. E foi. O início é o que solidifica tudo, né? Eu É acho legal verdade. você contar isso, porque assim, o seu sonho é ter um guarda-roupa. Você tem um guarda-roupa, você conseguiu um guarda-roupa. Aí você formou sua casa, um em um. Hoje em dia as pessoas vão até você pra montar o enxoval das próprias casas. Exatamente. Então entra naquela mesma coisa sobre o relacionamento. Aquilo que é seu não se desvia de Não você. desvia. É independente do tempo que isso pode levar pra acontecer. Se você persistir e acreditar,
vai acontecer. E é Você pensa incrível bem. isso, né? 16 anos, cara, eu tava solidificando ter, sabe o que? Você criar, a gente fala sobre relacionamentos, precisa ser como é difícil. Você edifica primeiro o terreno. Ela edificou a vida dela numa casa tendo um pouquinho de cada Um coisa. pouquinho de cada E coisa. hoje ela vende pra todas as coisas. E isso aí que é importante, que você dá valor a cada coisa. Não que as coisas materiais sejam, sim, que a gente tem que supervalorizar. Sim. Mas você dá valor às suas conquistas, você dá valor a cada passo da vida. A cada Verdade. pouco, né? A cada pouco. Cada conquista, né? Quando cada você casou, você falou que o seu pai, você marcou 3 vezes que o seu pai não aceitava muito. A sua mãe comprou a briga, falou, vamos fazer acontecer. O meu pai, ele não aceitava por causa da minha idade. Não era nada assim, Ah, Contra não ele. gosto. contra a pessoa. Nossa, Não. É porque você era menina, É né? porque eu era uma menina e ele achava que estava cedo demais. Mas aí eu resolvi engravidar, né? E eu casei grávida. Ah, Aí foi? não teve jeito. Aí, sim, Então você foi com Foi 16 decisão. anos. Você engravidou com 16. eu engravidei com 16. Eu não sabia. E eu, quando eu tive o Lucas, eu já estava com 17. Mas você engravidou por decisão, não quero engravidar. Mais ou menos isso. Se o pai não deixou eu casar, por um jeito eu vou casar. Eu ia casar e pronto. Claro. Porque eu queria. E a sua mãe nesse jogo todo? A minha mãe nunca foi muito assim de... Acho que a mãe viveu tão ocupada com tantos afazeres que a mãe não dava muito atenção aos detalhes, não. Sim, sim. Ela só falava assim, vocês se viram, você não depende de mim. É 12 filhos, Prática. gente. Ué, gente, imagina. Se se eu tivesse- vocês se viram, se vocês arrumar filho, o problema é de vocês, eu não vou criar filho de ninguém. Ela sempre foi assim muito... Uhum. A minha mãe sempre foi muito boa, mas ela não passou a mão não, Sim. a bicha era braba. Então, sabe, ela não deu muita Importância pra importância aquela para coisa. aquilo não. E- Aqui vem com saúde, minha filha. Você cria, você vai. Exatamente. E aí Aí eu teria acabado vocês... antes. Você teve o Lucas. E quando que vocês começaram a empreender? Porque vocês começaram a vender roupas ou foi confecção, veio depois? Conta pra gente. Então, aí que foi a história. Eu trabalhava na Marinha ainda. Quando eu voltei de retorno da maternidade, o Lucas tinha problema de saúde que ele desmaiava à toa. É mesmo, gente? E ninguém queria cuidar do Lucas pra mim, pra eu trabalhar. Porque quem quer cuidar daquela criança que chorava e desmaiava? Engolher fôlego? Era desritmia, ele... Sim. Aí tá. Mas tudo é bênção de Deus. Acho que Deus, ele encaminha as coisas do jeito que tem que ser. O que acontece? Eu saí da Marinha e eu não podia ficar em casa Uhum. À à toa, até porque era aluguel para pagar, as despesas, né? O que eu fiz? Eu comecei a dar aula particular. Que demais. Eu dava aula particular em casa e eu tinha bastante alunos. Dividia meus horários, parte da manhã, parte da tarde. Só que assim, não era o que eu queria para mim. Sim. Aí eu falei, o quê? Eu vou dar um jeito em outra. Eu comecei a vender roupa. Peguei umas peças de roupa e saí para vender de casa em casa. Punha o Lucas no carrinho, pendurava as sacolas na coisa do carrinho e ia embora, de casa em casa. Engraçado que o que aconteceu com a sua mãe e com você, Da banana, agora né? muda. É você você com com o seu Lucas. filho. Olha Isso. só, cara. A E história se repete. E eu pegava o Lucas e saía de casa em casa vendendo as minhas peças. E assim, eu sempre fui muito comunicativa, né? Então, assim, não tinha problema de ter vergonha. Bate palma, chama a pessoa. Com um Não, você carrinho já na tinha? mão. O não eu já tinha. Chegava eu com a minha criança e vamos oferecer. E vendia. E aí onde eu falo que entra o Clodoaldo na história. Às vezes eu chegava em casa e falava, poxa, eu vendi tantas peças hoje. E eu achava que aquilo era muito, né? Eu chegava feliz. Nossa, amor, eu vendi tanto hoje. Ele falava assim, isso não é nada, você vai ver daqui 1 mês, daqui 2 meses, isso aqui você... E eu pensava, nossa, mas você tá achando que é pouco? Eu achava que aquilo... Já era o... eu me superei. Ele sempre achava assim, nossa, meu bem, mês que vem você vai ver, você vai dobrar de... Ele via além do potencial Ele que via, você enxergava. ele sempre via além. E às vezes eu pensava, nossa, tá achando que é pouco. Ele não sabe o quanto que eu andei hoje. Só que ele sempre motivava que aquilo ia dar certo. E assim foi indo. Sabe? Foi indo. E com o passar do tempo, o quarto do Lucas já não era mais o quarto do Lucas, que eu tive que montar. Eu fui tendo mais estoque.
eu fui colocando as coisas no quarto do Lucas, tirei o Lucas do quarto e o quarto do Lucas virou uma lojinha. Depois, o quarto do Lucas já era pequeno, eu acabei com a minha sala. Vocês moravam onde aqui nessa época? Pertinho de onde é a minha casa mesmo. Ah, ali embaixo. Ali assim. embaixo. Não mudei muito, não. Era na mesma rua ali. Tirei o quarto. Acabei com a sala, que a minha sala era maior. A loja acendia na sala. Só que com o passar do tempo, aquilo foi ficando inviável. Por quê? Eu já recebia gente toda hora, todo dia, dentro de casa, então já não tinha mais privacidade. E, assim, um lugar mais aconchegante para os clientes. Aí, a questão, até lá, a gente já tinha uma condição, ou fazia minha casa, ou fazia uma loja. Falei, eu vou fazer minha loja. Então, vai me dar outra casa. Falei, depois eu faço casa. Aí, onde nós construímos uma loja perto da minha casa, e montamos a nossa primeira loja. Gente, eu lembro. É aquela da subidinha ou aquela onde era vizinha da sua casa mesmo? É aquela que desce e vê de frente ou aquela que era no lateral? Que desce e vê de frente. Eu lembro que é embaixo da minha casa Que é mesmo. onde era a loja, tipo, até uns anos atrás, Isso, né? até uns anos Eu atrás. lembro dali. Mas tinha uma lojinha na descidinha ali também. Isso. Eu lembro dessa, de frente mesmo, a sua loja. Você chegava na rua, tava a primeira coisa que você via. Isso. Saindo do pingo de gente ou indo no pingo de gente. Exatamente, saía do pingo de gente direto. Querendo ou não, você pegava um ponto estratégico ali. Né? Porque as mães tudo vinham na escola, né? Já passava então, ali. já visualizava. Eu vi uma mensagem ali, já antecipando. Carol, procura uma daquelas mensagens que tá falando que lembra dela. Eu achei interessante que eu não sabia disso. Então, aí tem esse percurso ainda. Que antes da loja, nós compramos uma Brasília e começamos a pé já não dava mais para vender. Nisso, o Clodoaldo continuou trabalhando na fama. Continuou trabalhando na fama. E nós compramos uma Brasília dividida em 10 vezes no cheque. Gente, 1900 alguma coisa? Isso. Não, já é 2000. Achou aí a pergunta? Já era 2000, que o Lucas nasceu em 99. Já era 2000 alguma coisa. Compramos uma Brasília dividida no cheque. E começamos... Aos finais de semana, eu saía para vender nas outras cidades. Eu saía na minha Brasília. Detalhe, aprendi a dirigir indo para casa dos clientes. Não foi em autoescola, não. E assim, não tinha muito isso também, né? Não tinha muito isso, não. E aí foi indo. Só que nesse percurso até, que eu não posso esquecer disso, que a gente tem que ser grata, o que as pessoas fazem pra gente sempre. Meus irmãos tinham carro e eu não tinha. Então, antes de eu conseguir comprar minha Brasília, eu pedi o carro emprestado dos meus irmãos. Ou eles me levavam e ficava irritado, porque eles não tinham paciência de esperar eu vender o dia inteiro, dirigindo para mim. Ou eles me emprestavam o carro deles. Então, o Jurandir, meu irmão, ele foi peça fundamental, porque ele tem um coração que não é dele, né? Ele sempre, tipo assim... O Jurandir é o pai da... O Jurandir, não, ele não tem filho, ele tem um filho só. Foi o que eu vim da roça morar na casa dele, lá atrás. Ele é seu irmão mais velho? Ele é o irmão mais velho. É o que tá sempre na loja? Aquele que fala que eu vou lá e tá lá? Não. O que vai sempre na loja é o Jaime. Com obra. Jaime, isso mesmo. Isso. Porque todos são pedreiros, né? Então é difícil eu identificar assim. Todos os meus irmãos são pedreiros. Achou a pergunta, Carol? Achei. Silvana Ferreira. Ela falou assim, queria saber se ela no início pensou em desistir. No início eu lembro que ela começou numa Brasília amarela. Já emenda aí. Então, eu nunca pensei em desistir. Acho que desistir, a gente nem tinha essa opção. Sim. Né? Nem tinha opção de desistir. Não tava no script. Agora, vamos te dizer assim, passar lutas e dificuldades e dias difíceis, isso com certeza. Né? Teve dias... Né, que você parece assim que, poxa, não vai dar certo e tal. Mas desistir, não. Nunca pensei em desistir. Aí vocês compraram a Brasília e foi embora? Foi embora, mas vai vendendo, de casa em casa. E foi indo. E assim, eu trabalhei direto, todos os finais de semana, 8 anos. Sem pausa. Sem pausa. Por isso que eu falei, Jussana de domingo a domingo. Sem pausa.
uns 8 anos direto. Isso já com o Lucas, né? Com o Lucas. E aí, onde eu falo pra vocês, assim, da união. Minha família, por ser muito grande, mas assim, a gente sempre... Tudo grudado. JJ, Pode brigar, pode dizer. Não tem problema. Mas, tudo grudado. Então, assim, as minhas irmãs... Tem que sair, tem que vender, toma aqui, cuida aqui. As minhas irmãs sempre ficou com as minhas crianças pra mim. Uma rede de apoio, né? Eu sempre tive isso. Então, assim, a gente não pode olhar pra trás e falar assim, eu venci. Não, nunca foi nada sozinho. Sim. Aliás, ninguém conquista nada sozinho. É verdade. É ilusão de quem acha que, não, Eu dou conta. eu dou conta. Eu sempre tive a minha rede de apoio. As minhas irmãs, sempre assim, elas abriram mão da vida delas pra ficar com os meus filhos todas as vezes que eu precisei. Legal. Então, eu saía, toma, cuida pra mim. Vou viajar, fazer compra, cuida pra mim. Elas sempre me ajudaram muito nisso aí. Isso é muito importante. E eram pessoas que você confiava, né? Muito. São pessoas que eu confio. Sim. Minhas irmãs são, assim, nossa, maravilhosas. E a gente é muito unido até hoje. É claro que cada um tem a sua ocupação, mas isso aí é muito importante, sabe? É igual eu te falo, lá atrás meu irmão me aceitou vir morar na casa dele, depois me emprestava o carro dele. E a gente até hoje, qualquer coisa que um precisa, meu filho, junta tudo. Isso é muito legal. Isso. Como é que fala? JJ, geral junto. Isso aí. Fala. É igual arroz de vó. Juntinho. Vamos falar assim, tem desentendimento? Sim, não, mano. Mas a gente não tem como passar também por uma família grande, vocês são 12 pessoas diferentes. Sim. Com temperamentos diferentes, com escolhas diferentes. Exatamente. Mas, assim, sempre um pronto pra apoiar o outro. Isso é bom. A base vem forte. A base vem forte. E essa base aí, eu devo à minha mãe. A minha mãe, por isso que eu falo que ela é minha inspiração de vida. Sim. Porque a minha mãe, mesmo sem... Eu falo que a pessoa não precisa ter muito... Não que eu seja contra estudar, tá? Sim. Mas assim, a pessoa tem que ser muito estudada, muito isso. A minha mãe era analfabeta, mas a minha mãe tinha uma sabedoria fora do sério. A minha mãe sempre, ela ensinava a gente o que era básico, o que era fundamento. Honestidade, trabalho e união. Ela sempre falava. É um pelo outro. Vocês não largam seu irmão pra trás, não. A mãe falando Tanto é que quando eu... até pra estudar, a minha irmã teve que esperar eu ter idade pra estudar junto. Olha só. Ela teve que entrar pra escola 1 ano atrasado, porque a gente sempre estudou junto. Só vai, ser a outra for. Só vai ser outra for. A Juscelia. Tá. Ela atrasou 1 ano da vida que legal. pra a gente estudar junto, porque então a mãe enraizou isso na gente. Isso é legal. Um pelo outro, vocês não... Isso é legal. Entendeu? E Carregam isso até hoje, né? Sim. Você tá falando da sua mãe. Você perdeu a sua mãe, não foi? Eu perdi minha mãe. Aí você tinha quantos anos? Ou já foi mais... Eu perdi minha mãe faz 17 anos. 17 anos. A minha mãe faleceu exatamente no Dia das Mães. Meu Deus. Dia do aniversário dela. Mentira. Eu estava chegando do hospital com a Gabi, recém-nascida. Foi logo, tipo assim, eu ganhei a Gabi, daí 3 dias a minha mãe faleceu. Mentira. Então foi tudo muito próximo ali, foi muito, muito marcante a perca da minha mãe. Mas assim, foi muito difícil, mas ao mesmo tempo eu preferi me apegar no que ela deixou de bom, no que ela ensinou, na base dela, na estrutura que ela sempre foi muito forte. Sim. Então eu pensei assim, se ela no nosso lugar, o que ela faria? Ela ia falar, levanta a poeira e vambora. Vocês não desistem não. A minha mãe tinha uma frase assim, fé em Deus, pé na tábua. Vocês não desistem não. Então assim, na adversidade, eu preferi ver o lado forte dela. Claro que em momentos a gente dá aquela baqueada. Nos primeiros dias a gente sentiu muito, mas depois eu tive assim, vou encarar, porque todo mundo vai passar por isso um dia. Você é a mais nova? Não, tem uma mais nova que eu. A Juliana é mais nova. Juliana. A Juliana é mais nova. E nessa época já todo mundo em Mar de Espanha já? Nessa época já estava todo mundo em Mar de Espanha. O sonho da minha mãe era ter uma casa na cidade. Conquistou a casa na cidade, porque é o sonho dela.
A gente trabalhava muito lá na roça e ela sempre falava que o sonho dela era ter uma casa de piso. Porque era aquecimento queimado, né? Aquecimento queimado. E ela alcançou esse objetivo, ela ainda conseguiu morar na casa dela aqui na cidade. Pouco tempo, mas morou aqui na casa da cidade. E foi isso. Eu vejo assim, né? Eu vejo o seu pai, uma pessoa que roda uma Recife inteira, né? Ele tá lá na praça, ele já tá no triângulo, ele tá lá na loja. E eu vejo muito bonitinho que quando você tem que... Às vezes eu passo de noite assim, você tá lá na loja e ele fica lá, sentado na escada. Lá, né? O pai, assim, desde que minha legal. mãe faleceu, o pai veio morar comigo. Ah, Então, ele transita a rua toda, mas dá o horário de fechar a loja, é o ponto dele, porque tem que ir pra casa na hora certa. Porque eu sou brava também. Porque se ele não for pra casa na hora certa, eu tenho que buscar. E assim, ele sabe que eu não fico muito satisfeita de buscar, porque o pai gosta de uma beritinha, ele gosta de... E a idade não convém mais, né? Aí eu pego no pé dele, ele tem que obedecer a hora de chegar em casa. E ele faz bonitinho. Ele tem que fazer, né? Porque ele fala que se ele não fizer, a fia é enjoada. Aí... E ele foi assim Porque assim, eu acredito que ele trabalhava na roça também na época, né? E tipo, o homem é o provedor e tinha que trabalhar, né? Ele quis vir pra cidade? O pai veio pra cidade bem antes da mãe. É mesmo? E sua mãe ficou morando na roça? É porque eles não viviam muito bem, não. Sabe aqueles casamentos assim? Então, assim, ele vinha pra cidade, ele viveu bem a vida dele. E a mãe, que foi a provedora mesmo ali, a que manteve tudo até o fim. E aí, ele, quando ela faleceu, que ele não tinha mais ela de apoio, aí eu fiz um cantinho dele lá em casa e assim, ele transita, mas ele tem um ponto de apoio dele lá em casa. Isso é legal, né? De tipo assim... Tem onde voltar, né? Tem onde voltar. E estar com os filhos, assim, né? De estar com os netos, ali é uma coisa muito bacana. Eu não tive muito isso, né? Tipo, de ser criada com os meus avós sempre perto. A gente teve a avó Ana, a mãe do pai Ismael, e o vovô, mas o vovô faleceu, era novinho. Mas eu lembro de algumas coisas com o meu avô. Mas eu vejo isso assim, igual o Lucas e a Gabi cresceram com o vô ali. Com o vô. Dentro de casa. Isso. Sabe por que você sempre tem alguém ali? Eu fico pensando, pelo menos a Isabela. A Isabela sempre tem pra onde correr. Ela tem minha mãe. Até a Maria Célia tem pra onde correr. Tipo, a hora que aperta o calo de pai e mãe ali, lá eu não conheci meus avós. Mas, assim, eu vejo esse privilégio. Porque... Tá todo dia com eles. As crianças tá todo dia com eles. Todo dia tem aquele contato ali. E pra ele também, né? E pra ele, o pai, quando a Gabi era pequena, ele que levava na escola, ele que buscava. E muito legal, dormir de mão dada. Ah. A Gabi tinha a mania de dormir segurando a mão de alguém. Ele ficava segurando a mão dela até ela dormir. E você pensa bem, né? Um homem criado na roça, trabalhando na roça, tem que... Ai, meu Deus. Não, ele sempre foi muito carinhoso e presente com ela. Muito legal. Muito. Você falando assim, né, de filho, a gente dá pra ver, ter uma noção, né? Porque vocês montaram a loja ali e depois vocês começaram a construir em cima da loja. Sim. E o Lucas, ele viveu uma fase... Quantos anos de diferença dele da Gabi? Lucas pra Gabi? Gente, acho que 8, né? Tem 8. Acho que o Lucas minha idade, né? O Lucas tem 25. A Gabi também tem 25. A Gabi tem 17. Isso mesmo. Né? E assim, nesses 5... Nossa, nesses 8 anos de diferença, vocês, né, graças a Deus, conseguiram construir. Então, assim, o Lucas, ele pegou uma fase... A Gabi pegou outra? E a Gabi, a princesa, conseguiu pegar uma outra fase, né? O que você acha que, tipo assim, que trouxe de diferença nisso nos dois? Ou você sempre foi aquela pessoa, tipo assim, não, aquela mãe, vão mostrar, é a mesma criação? Ou você acha que, tipo assim, não, pra Gabi já foi um pouco mais fácil? Ô, Carol, por mais que eu queira e que eu crie os dois do mesmo jeito, essa diferença aí existe. Por quê? Porque o Lucas, ele vivenciou muito mais dificuldades do que ela. Coisas que ela não experimentou. Coisa que ela não experimentou. E é onde que eu te falo, só dá valor quem vive, quem passa. Sim. Então, assim, ele é mais... Ele viveu mais escassez do que ela. Sim. E ela não tem culpa disso. Nem ele também. E nem ele. Graças a Deus, né, e Gabi? assim, ela...
ele é mais ponderado do que ela. Ela já é mais, Mas, né? né, mais... Mas eu vejo que você pega no pé dela, né? Bota Sim. na loja pra trabalhar Não, e com vai... certeza. Essas questões aí, eu ensino muito o seguinte, dá valor, Sim. você tem que trabalhar, até para você direcionar as coisas, você tem que saber, então ela tem que trabalhar, ela tem que saber de onde vem, ela tem que valorizar aquilo ali. Eu tô estudando, beleza, você estuda, mas de sábado você tem que trabalhar. Que legal. Você tem que trabalhar, você tem que ter seus compromissos, igual o Instagram da loja, é compromisso dela, eu não... A questão da dificuldade ali, Sim. ela que tem que Ela resolver. nasceu pronta pra isso, né? Ela que Essa tem que geração. resolver, ela que tem que saber. Então, algumas coisas não dá para ter tanta cobrança devido ao estudo. Sim, claro. Mas ela tem que saber o valor das coisas também, o quanto custa, Sim. né, a vida. Então, tem essa diferença. E o Lucas, desde pequeno em tudo, ele dá conta de tudo também, né? Porque ele viu ali, né? Eu acho legal que eles são de uma geração onde tudo é status, né? Eu vou nesse lugar, eu faço isso, eu faço. Você não vê os filhos dela nesse moinho. A Gabi, por exemplo, eu fui descobrir que ela namorava porque eu fui no Instagram dela. Eu acho que ela postou alguma coisa. Eu falei, que ela falou que tinha 17 anos. Eu, nossa, eu tenho 17 A anos. Gabi tem 17. É uma menina, né? Sim. Mas a mãe dela, com 17 anos, estava casada com filho. É verdade. Eu com 17 já estava casada. Você vê como é criações e criação. Ela criou os filhos e os filhos seguiram um caminho ponderado. O Lucas namora, não tem o que falar da vida dele. A Gabi, mesma coisa. E ela segue ali, seguindo a vidinha dela, sem muito envolvimento com coisas externas, mas vivendo do jeito que ela quer viver. Sim. Mesmo que ela não tenha passado as dificuldades que o Lucas passou, né? Eu acredito que ela saiba escolher o que viver. Sabe, escolher. e ela sabe valorizar também. Ela é uma menina, assim, muito com o pé no chão. Quer viver as coisas boas, que quem não quer, né? Mas ela sabe... Eu acho que vendo também a sua história, né, Sandra, do Clodoaldo, ela deve pensar, tipo assim, cara, tudo isso que meus pais construíram, graças a Deus, mas assim, foi muito esforço, né? Então, acho que eles admiram muito isso também, né? Sim. Esse é muito Admira bacana. muito. O Lucas, principalmente, ele... Fã de Mas o Lucas, ele é muito carteirinha, centrado, né? Tipo, sempre foi, O assim... Lucas é aquela toada ali, muito equilibrado, muito focado, em busca de conhecimento todo dia, sabe? Hoje ele trabalha na confecção de vocês. Hoje ele trabalha na confecção nossa, ele tem a fábrica dele, a marca dele. Legal. E ele presta consultoria também de investimentos. Que legal. Então, assim, ele Ele é o gestor. Procurando também o caminho dele Sim. ali, né? E conta pra gente aqui em relação da confecção. Como que vocês decidiram? Aí quando que foi que o Clodoaldo saiu da fama pra... O Clodoaldo saiu da fama para montar antena parabólica. Quando verdade. ele trabalhava na fama, ele começou a instalar antena aos domingos. Porque ele trabalhava na fama até sábado. Aos domingos, quando a gente já tinha Brasília, ele vendia antena e instalava aos domingos. Naquela época o comércio era até às 7 também? De sábado? Às 6. Às 6. E aí, assim, ele trabalhava lá e vendia antena. Aí, com o tempo, já não dava mais para conciliar. Ele saiu da fama. A demanda ficou grande. Ele saiu da fama. Como sempre diz o Baltazar, pela porta da frente, sabendo que poderia voltar a hora que quisesse, que ele foi um bom funcionário. Deus honra isso, né? Ele levantou, ele passou por vários cargos. Né? E ele foi montar um negócio dele, que foi antena. E aí deu certo, ele trabalhou bastante tempo. E depois, só em 2010, nós iniciamos com confecção. Que legal. Que foi também assim, do zero. Porque eu trabalhava em confecção lá atrás, mas assim, você saber costurar é uma coisa. Você montar um negócio é totalmente diferente. A parte interna é muito complicada. É muito Não, complicado. e associar a loja, que a loja já estava funcionando. A loja já ali, estava funcionando. com uma confecção, né? Tipo assim, é função ali, né? E assim, foram muitas lutas, foram muitos momentos que ele foi muito mais forte do que eu, porque em muitos momentos, se ele tivesse me ouvido, ele tinha desistido. Porque, sério,
Eu, ao contrário dele, Que vê além. que vê além, eu via muita dificuldade. Você viu o copo meio vazio. Eu vi o copo meio vazio. Eu, às vezes, criticava, eu achava que aquilo nunca ia dar certo. E assim, só que ele sempre foi muito perseverante e muito disciplinado. Ele determinou que aquilo, assim, devagarzinho, no tempo dele. Legal. Ele nunca teve aquela ânsia assim, eu tenho que explodir. Rápido. Não. Tempo. É o tempo dele, devagar. Ele sempre fala, eu não tenho pressa. Você tá falando E não tem disso? tempo pra perder também, né? Sim. Me lembrou aqui porque um dia eu tava conversando com o Hugo e acho que vai fazer, eu tenho 5 anos, que o Hugo montou também a confecção e tudo mais, e teve um dia que eu tava falando assim com ele. Eu era mais acelerada. Hoje Deus tá me desacelerando. Mas eu sempre fico tipo assim, não, hoje a gente tá aqui, vamos aumentar o espaço, vamos fazer, vamos... Sempre fui assim. E o Hugo já não, o Hugo já é mais centrado. E de uma vez eu lembro que eu falei assim com ele, poxa, vocês têm que agarrar, tem que viajar, tem que vender, tem que explodir. Ele falou assim, Carol, deixa eu te falar uma coisa. Eu hoje fabrico, um exemplo, para 100. Não adianta amanhã o negócio estourar para vender para 500 se eu não vou ter suporte para isso. Ele falou, crescimento, Carol, é um após o outro. É uma escadinha. Não adianta eu esticar a perna lá em cima porque eu não vou sustentar. Então, eu estou construindo a minha marca, eu estou construindo a minha empresa. E o meu crescimento vai de acordo... É gradativo. Cara, ele falou, e a mesma coisa com o Clodoaldo, né? Ele falou assim, sem pressa, Carol. Sem pressa. Sem pressa. E no tempo certo, Deus vai abrindo as portas, porque eu sempre fui muito assim também. Tudo que eu vou fazer, eu apresento para Deus. Amém. Você consegue. Tudo eu apresento para Deus. Falo para Deus, se não for... Não deixa acontecer, Não deixa acontecer. Sim. O primeiro cliente que nós fomos atender, eu fui com ele. Primeiro cliente, primeira loja. São Paulo? São Paulo. Eu ia perguntar isso pra você. E eu entrei na loja, eu mostrei o mostruário, o senhor. Ele olhou e ele falou assim comigo, Mineirinha, isso aqui tá uma porcaria. Meu Deus. Mas eu vou te dar 3 peças, 3 modelos que vende. Você vai fazer. Leva isso aqui, me traz um mostruário disso aqui e se você tiver qualidade, eu vou te falar o preço que vale. Se você falar que vai fazer, eu compro o seu. Na outra semana eu voltei. E ele falou assim, você é invocado, hein, Mineirinho? Eu achei que você nem ia voltar. Olhou e falou assim, não, tá bom. Quantos que você pode produzir? Eu não tinha uma máquina, a gente tinha mandado fazer em facção. Sim. Eu falei, quantos que o senhor quer? Do meu jeito, né? Aí ele fez um pedido, eu falei, não, 15 dias eu entrego esse pedido. Nós saímos de lá... Caçando, gente. Quando ela falou assim, mulher de Deus, você é doida. Eu falei, Deus proverá, nós vamos encontrar. Amém. E conseguimos uma facção que fez pra gente, uma pessoa assim, abençoada na nossa vida e que foi ali, é o pontapé Que legal. de iniciar aquelas peças. Sim. São referências que eu tenho no meu mostruário até hoje, Que legal. que realmente são as peças que mais vende. Por isso que eu falo, é Deus que Imagina se você direciona. existisse, né? que direciona. Por quê? Poxa, eu até poderia conseguir, mas quando ele me falou aquilo ali, ele direcionou aquilo ali, Você viu como se fosse algo de Deus mesmo. É. Você poderia ter ficado e chateado. eu poderia desistir, Eu não volto eu aqui. poderia ter desistido quando ele falou comigo que estava uma Aquela palavra porcaria. negativa, né? Eu poderia desistir e ter ficado frustrada. Mas você fez igual a sua mãe. Ou poderia acreditar. E vamos acreditar. Eu falei, Sua mãe falou que é fé em Deus. fé em Deus, pé na tábua. É isso aí, né? Você já fez. ia a São Paulo antes de vender para São Paulo. Você já ia comprar em São Paulo. Sim. Porque são 2 linhas, né? Uma linha tênue muito diferente. A quem vai comprar, a quem vai vender. Sim. A quem vai comprar, existe muito concorrente, então eles carregam assim. Agora, o que vai vender, meu irmão... Nossa. Eu sei É que muito eu trabalho em São Paulo. é muito... Não, e outra coisa, você tem que se despedir de você inteira para que o cara te compre. Então, tipo assim, eu vejo... O João esteve com o Clodoaldo uma vez no ônibus.
Então, tipo, ela vai comprar e ele vai vender. Uma coisa é você vender aquilo que tá pronto, uma coisa é você ir lá, abrir espaço, abrir cliente. E é você abrir espaço onde tem Muita oferta. Se você acha que tem É, concorrente isso em aí. São Paulo pra vender, você não tem noção do quanto que tem. Assim, né, pra você comprar, você não tem noção da quantidade de concorrente que é pra vender. Pra vender. Ao mesmo tempo que vai gente do Brasil inteiro comprar, vai gente do Brasil inteiro vender lá. Vender. Tipo, Exatamente. as duas partes, né? É. Mas a gente falando aqui sobre... Empreendedorismo? né? Sobre... Pessoas que fizeram cueca. histórias. Sim, cueca, lingerie, sobre tudo. Chega esse daqui pra lá, que depois a gente coloca pra cá. A Lobac mandou um presente pra você com muito carinho, né? O pessoal aí sabe, a Lobac é a nossa patrocinadora oficial que está aí conosco em todos os episódios, né, amiga? 10-10. Acreditou e venceu um com a gente. É isso aí. Lobac, gente, é uma marca consolidada. Vendem de tudo. Cria de Mata Espanha. Nascida, criada, Pijama, desenvolvida. tudo. E a empresa deles lá, né, é de muitos anos também. A empresa Sim. deles é enorme. Eu acho muito legal também. Eles vão estar aqui conosco também, contando a história, que é importante, É né? uma empresa também que os fundadores são pessoas que eu admiro, Sim. porque tem história também, começaram do Do zero. zero, né? E o importante é isso aí. É. Você fazendo um trabalho bem feito, estruturado, Que tudo é aos cultura. poucos. Hoje, as pessoas olham, tá grande, mas tudo que tá grande, um dia Veio começou a lá ser do pequeno. zero, né? Começou do zero, É. trabalhar um trabalho bem feito e com honestidade. Verdade, isso. Porque o que a gente planta, a gente colhe, né? Exatamente Se planta, isso. a honestidade vai colher, né, esses frutos. E a Lobac está colhendo hoje, né? Com certeza. Com 2 lojas, tudo Não com só ela, muito nós também. capricho. Com certeza. E a Ju agora, que vai abrir o presente dela no ao vivo com Momento vocês. jabá. Vamos lá. Gente, lindíssima, só a embalagem já é linda. Eles são muito gostosos, né? Muito. Olha que lindo. Ai, Carol, o laço. Abra e se apaixone. Então vamos lá, né? Juliana, isso. Especialmente pra você, a Luciene que pede pra separar. Falei, ai, a Ju vai estar lá. Gente, Eu amo essa cor lá. lindíssima. Outro presente mesmo, amiga. Tenha o mimo. Ai, É. quase da cor da... Olha que peça bonita. Ai, Ai, um pijaminha aqui Olha que demais. lindo. Nossa, olha essa Olha aqui, que como é que tá lindo. bonita. Muito bem acabada. É. O produto deles tem qualidade. uma coisa que eu falo da peça deles é aqui do lado, ó. Isso daqui, gente. Aqui do lado, tá vendo? Eles fecham. Não é vão livre. Isso, que aí o... Conforto. Isso, traz uma... Ai, Ah, que que lindo! tchutchuco esse. Nossa, lindo. Lindo, lindo, Aí esse eu lindo. vou lá escolher. Eu não sabia que tinha desse lá. Lindo. Você foi lá? Nem me chamou. Olha só. De muito bom gosto. Ai, gente, ó. E eu passei lá essa semana, passei lá ontem. Eu vi uma camisolinha, que é daquele azul que eu gosto, com esse tampadinho, pelo amor de Deus, gente. Maravilhosa, né? Ainda bem que só vai a segunda, que eu vou passar lá antes pra vocês pegar. Ó, É o segundo presente que eu recebo essa semana. Essa semana eu recebi um presente de lá também. Foi uma cliente que comprou para me presentear. E o legal é que foi cor diferente, né? Aham. Mas muito, muito bom gosto, lindíssimo. Lindo, né? Ai, que bom que você gostou. Luciene, muito obrigada, viu? Zezé, muito obrigada. Lobac, obrigada por essa parceria, tá? Muito obrigado. Obrigado por Beijo. acreditar nesse projeto, por ser um conosco. A gente sempre fala disso. Porque para vocês é importante, mas para nós é o resumo de tudo, de vocês acreditarem e acompanhar esse podcast com a gente. E antes da gente encerrar aqui falando da Lobac, tá no ar aí, Lucão? Pra colocar? Solta o VT. Solta o VT. Com a Lobac Lingerie, você tem a parceria certa para crescer. Produtos que encantam e condições especiais para revendedores. Enviamos para todo o Brasil. Lobac Lingerie. Ouse ser a sua melhor versão. Voltamos? É isso aí, Lobac. Estamos no ar novamente. Ju, hoje você, né? Você, depois de muito trabalho, hoje você se vê, né? Graças a Deus, com saúde, com seus filhos,
sua loja, né? Que vocês construíram lá, o prédio, a loja ficou linda, maravilhosa. Hoje você olha a Jussandra, você fala assim, eu ainda quero conquistar mais, ou tipo assim, não, pra mim tá bom do jeito que tá, ou tipo assim, não, eu sou aquele tipo de pessoa que vamos conquistar, vamos expandir. Carol, eu quero conquistar muita coisa ainda. Que legal. Eu tenho muitos planos, eu tenho muitos sonhos, mas assim, volto a te falar, tudo de acordo com a vontade de Deus. Eu acredito que se Deus coloca os sonhos no nosso coração, Ele nos capacita. É verdade. Então, assim, eu tenho sonhos, eu tenho planos, mas o que for da vontade de Deus vai acontecendo. Se não for, já me sinto realizada da forma que está. Porque para mim, verdadeiramente, as conquistas são muito importantes. É o nosso troféu, né? Sim. As nossas conquistas. Mas, assim, existe uma diferença entre a sua satisfação. Para mim, eu já sou grata, eu sou satisfeita, eu sou feliz. Aliás, eu sempre fui feliz. Eu sempre fui feliz lá na roça, eu sempre fui feliz em cada fase da minha vida. Não tem assim, eu nunca fui, vamos dizer assim. Você nunca deixou, tipo assim, o ter impedir você de ser. Exatamente, né? isso. Feliz no pouco, satisfeito com muito. Exatamente. Tenho sonhos, tenho planos? Sim. Mas também sou grata. Se manter assim tá ótimo, porque eu sou feliz do jeito que eu sou e, exatamente, sou feliz do jeito que eu sou. Sim. Amém. Não do que Ainda pode ser. do que ainda pode ser ou do que pode ter. Eu sou feliz, eu, Jussandra. Você sendo você. Eu sendo eu. Sua essência, A minha né? essência. Porque o que importa mesmo é o que a gente é. Com certeza. As coisas que a gente conquista, se outro se dedicar, buscar conhecimento, ele pode conquistar. Mas o que você é só você. Você nasce com a sua essência, com o que... Então, o importante é o que você é. Então, o importante é o que eu sou, o que Deus plantou aqui no meu coração, a minha missão. Então, é isso aí. Sabe o que eu acho legal ouvindo você falar? E eu acho que falta um pouco disso pra nós, na nossa cidade. Eu vejo muito você falando sobre como você é pra você, na sua vida, na sua essência. A Lucimar é a mesma coisa, minha mãe é a mesma coisa. Pensa em reunir essa mulherada toda, que tem muita certeza, porque a leva de vocês, Jussandra, é uma leva diferente da nossa. A nossa existe muita comparação. Sim. Em você, assim, não, mas você viu como que ela tá, como que ela cresceu, como... E assim, a leva de vocês, não, gente, eu tenho que fazer, nós temos que trabalhar, conquistar o nosso... São mulheres fortes, que né? tem raiz. É isso aí. Exatamente Pra isso. inspirar, fazer uma roda de conversa, uma roda de instrução. com Aí, várias olha mulheres. só como é que Deus age. Porque onde eu falei, pra mim, o meu propósito, que eu penso, é isso aí, a gente conectar mulheres. Pra quê? Não é pra engrandecer a nós, não. É Você pra tem fortalecer outras pessoas. Porque você já tem certeza do que são. Exatamente. Acho que é passar ponto de firmeza. Fortalecer outras pessoas. Muitas das vezes, Slane, eu vejo que as pessoas só precisam de um apoio, de um ombro amigo, de uma motivação. Às vezes algumas pessoas chegam para mim e falam, para você é fácil. Mas nunca foi fácil. O que foi difícil para mim pode ser difícil para você, mas você tem que acreditar que você pode. E muitas pessoas não estão acreditando em si próprias. Estão se comparando, estão se diminuindo, estão se comparando muito até com a internet. A internet é muito boa, gente. A internet é maravilhosa. É aquilo que você vê, né? Só que é aquilo que você vê. Só que nem tudo que você vê É o que de fato é. é o de fato é. Tem muitas coisas que é só os cortes. Sim. A vida real é o corre mesmo. Então, assim, só que as pessoas às vezes se espelham só na parte boa e se sentem frustradas, se comparam, se diminuem. E eu convido a todo mundo, gente, vamos acreditar em si próprio, vamos nos fortalecer. Primeiro ponto pra gente se fortalecer, buscar em Deus. Eu acho que a nossa base, independente de religião, independente de crença, você se fortalecer em Deus.
que ele vai te preenchendo. E agora, se você ficar parado também, você não vai sair do lugar, não. Eu ouvi uma frase que mudou minha vida. Sucesso não aceita preguiça. Não aceita preguiça. Isso aí, gente, eu falo isso. E oração, né? Deus dá. Você tem que dar o passo e Deus dá o chão. Você não tem que ficar esperando as circunstâncias, a coisa... Cair do céu, né? Não. Não vai cair. Não vai cair. Não vai Faz sem vontade mesmo, faz sem motivação, mas vai. Faz por obrigação, que a obrigação Faz por te obrigação. traz retorno. E aí, vai colhendo os frutos. Só que as pessoas, às vezes, ficam se comparando, ficam se diminuindo. E aí não vê crescimento. Então eu penso que as mulheres, elas têm mesmo que se unir para motivar outras pessoas, querer o crescimento do outro. Você tem noção, tipo, né? Porque assim, eu sempre te achei muito humilde, sabe? Eu assim, muito simples, assim, lá na loja, tá trabalhando. Acessível, né? Nunca foi aquela patroa, Do pedestal. tipo assim, Mas que eu fica não tenho sentada. pedestal pra estar, não. Eu tenho Não, que mas assim, na cabeça das pessoas, você nunca foi aquela patroa que fica no banco olhando, tipo assim, fulano, atende. Não, você bota a mão na massa e vambora. Manda mensagem, atende no domingo. Mas você, assim, você tem essa noção de que você é uma mulher, uma pessoa que inspira outras. Um exemplo, assim, tá? Você se Quem colocou sou eu pra falar, né? nesse lugar de ser inspiradora, de Porque, as pessoas assim, olharem pra você. Eu posso? Como ela pôde, eu posso. Eu já dei vários exemplos, às vezes, conversando com as pessoas. É igual, quem sou eu, né? Minha mãe começou o negócio, eu tô indo aí, vambora, né? Com a graça do Senhor. Mas, às vezes, eu sempre olhei, sempre falei, já conversando com o Hugo, eu falei, Hugo, poxa, igual nem olha de Sandra, olha a loja dela, não como uma inveja, não. Sim, Mas como uma admiração, porque aí você falou, poxa, olha de onde eles saíram e onde eles estão. Tipo assim, é possível. é possível. Com certeza não é fácil, mas assim, você tem essa noção de que você, a sua vida, a sua trajetória inspira a geração que tá vindo? Olha, Carol, é que eu vou te dizer. Eu nunca parei pra pensar desse ângulo. Mas pode pensar. Eu nunca parei pra pensar assim. Eu foco muito com a minha filha, pra Sim. sacudir ela, pra ela acordar pra vida, pra ela ir pra frente. Mas assim, olhando por esse ângulo, pode ser, de fato, assim. Pode ser não. Você inspira outras. Já me inspirou várias vezes. E até mesmo pra gente interna, pra pessoas internas que estão ali de dentro, assim, fala, gente, hoje eu, sabe, tem gente, todo mundo tem dia que a gente tá no dia, tipo, hoje eu não vou, aí eu vou, sabe por quê? Porque um dia a Jussana pode ter preguiça, mas ela foi com preguiça. É isso. Às vezes até pra gente interna mesmo, sabe? Pra pessoas que estão ali no seu dia a dia, todos os dias vendo você, às vezes a gente esquece, a gente foca muito em quem tá de fora vendo, e esquece que os de dentro, eles também Sim. precisam de olhar pra gente e ver a nossa história. E muitas das vezes o de dentro vê e quer repetir, eu não posso desistir porque um dia ela não desistiu, eu não posso faltar porque um dia ela não faltou. Isso é muito legal. Isso é muito, muito bacana. É realmente, assim, muito gratificante saber que pode estar contribuindo, né, com outras vidas, Sim, contribuindo. Com certeza. Que se inspirar e poder contribuir é muito bom. Porque a gente fala isso, né? Óbvio que não é pra pessoa, tipo assim, eu sou. Não. Até porque Mas você pra pode você ver ver que tá no caminho certo. o princípio não foi quebrado. Assim, eu conheço algumas pessoas que trabalham na loja. E a dedicação que eles têm em vender, se não fosse algo que fosse passado dela pra eles iam estar ali recebendo deles e tá ótimo. Porque pra eles a motivação de venda não é o que eles vão receber, é a loja movimentada, Sim. é ter pessoas, é conquistar clientes. Existe um pós-venda. Eu recebi uma mensagem no meu telefone sobre 15% que eu teria até tantos dias e tal. Tipo assim, existe a venda e existe a pós-venda. E eles têm isso. E um vendedor que é cativo, que ele é inspirado por quem gere a empresa, porque existe patrão e existe líder. A gente vê você como uma líder. Porque a líder, ela impulsiona outras pessoas a crescerem ali dentro. E você vê a boa vontade deles ali. Porque eles poderiam... Eu tenho muito a agradecer a Deus, porque Deus coloca pessoas boas na minha vida. E exatamente isso, você buscar meios de estar com eles ali junto, motivando. Não é você mandar, é você estar. Porque é diferente você chegar e Sim. mandar e ser... Não,
é estar junto ali, é pedir muita opinião. Eu gosto muito, assim, incluí-los eles comigo, porque eles estão comigo dia a dia. Então, assim, eles auxiliam em tudo. Isso é Tudo. Eles se sentem, assim, é parte realmente Sim, da JC, não, eles né? se sentem, não, eles são. Sim. Eles são. A gente tá ali há muitos anos. Muito. A Maria Olívia tá comigo há 10 anos. 10. O Neco tem mais de 10 porque ele trabalhava na confecção comigo. E eu tirei ele da confecção pra loja. A Tati também tem um tempo, né? A Tati deve já ter uns 6 ou... Não, deve estar chegando a 8 já. Tá vendo? Eu lembro que foi logo depois da Roadkill, não foi? Foi. Cara, E isso é tem a muito menina da bem. loja de Pequeri, porque nós temos a unidade na cidade de Pequeri. Verdade, eu lembro. Temos a menina, a Natália lá também, que assim, abençoada por Deus, sabe? Que dá conta de tudo. Então, eu tenho muito a agradecer a Deus por colocar pessoas boas. E isso que ela falou, o dia a dia ali junto a gente está instruindo, a gente está direcionando o que tem que ser feito. Mas é sobre isso. Porque né? ninguém Sobre vem contar. pronto. Sim. Ninguém vem pronto. Eu falo que dificuldade todo mundo passa, todo dia. Todo dia eu tenho problema para resolver. Eu falo assim, às vezes chega no final do dia, a gente olha para trás, o que nós fizemos hoje? Então eu não deixo que assim, às vezes a peteca cai e fala assim, hoje eu não fui produtivo. Não, foi sim, você fez isso. Amanhã nós vamos fazer melhor, algo a mais. Porque a gente não pode também só cobrança. É isso aí. Tem que... E você planta coisas boas neles, né? Então, eu vejo o Tero que eu passo de carro lá, você tá em cima da caminhonete carregando caixa e colocando, Não, isso parando aí... o trânsito, atrapalhando o trânsito, aquela caminhonete na frente, tirando caixa. É muito legal isso ver. E eles admiram isso. Sim, né? eles estão junto ali, carregando e... Eles fazem porque eles veem ela fazendo. É isso aí, é O uma... exemplo arrasta. Isso, é o exemplo arrasta, é isso aí que eu tô procurando. Carolzinha, vai nas perguntas pra gente. Vamos para as perguntas que eu quero... Achei bacana. Vamos aí atender, né? O que o povo quer Vamos saber. ver. Aí, são muitas. Escolhe uma bem... Tchan. Tchan, tchan, tchan. É. Como você define o sucesso? Uau. Como eu defino o sucesso? Uau. Olha, o sucesso pra mim é a minha satisfação diária. Tipo assim, como eu falei, eu tava feliz lá atrás, eu tô feliz hoje. Eu tenho meus objetivos, mas eu me sinto realizada o tempo todo. É saber que tem pessoas boas do meu lado, é saber que eu tenho pessoas ali na minha casa que eu posso contar com eles, entendeu? Esse apoio. Então, para mim, o sucesso ele é muito mais do que o financeiro. Sim. Essa rede de apoios, a minha base, isso para mim é meu sucesso. E o financeiro, vou conquistar muitas coisas ainda. Amém. Mas, assim, não é o que Te move. o que move. O sucesso é a minha alegria diária. Que Muito legal. Quando você era menor, qual era o seu sonho? Seu maior sonho? Ih, cara. Ih, cara. Então, lá atrás, lá na roça, quando eu vinha vender banana, meu maior sonho era um relógio. Eu era doido pra ter um relógio. Cadê o relógio? Então, Passou. eu tenho uma história aí que eu prefiro pular ela, porque eu trabalhei bastante pra ter um relógio, mas aí houve um imprevisto no meio do caminho e meu pai precisou do dinheiro para fazer outras coisas. Não pôde ter relógio. E ele falou, filha, você me empresta esse dinheiro que depois o pai te devolve. Mas aí nunca chegou e esquece Me isso. frustrei com o relógio. Me frustrei com o relógio. Mas aí, como Deus é bom, o primeiro sonho, o primeiro presente que eu ganhei do meu esposo, que ainda era namorado, o que foi? Relógio. O relógio. Que eu guardei como relíquia. É seu. Faz um quadro. Isso. E eu ganhei o relógio. Lá na frente. Então, assim, o primeiro Sonho. sonho foi um relógio. Que era uma coisa tão simples, né? Mas pra mim... era muito pra você. Era muito pra mim. E aí é que tá.
Trabalhei e não tive o relógio. Mas Deus Proveu de proveu de outra De forma. outra forma, né? E ele ainda realiza o sonho. Ele É isso que eu você ia vê falar agora. como que Deus ele dá conta dos detalhes. É isso aí. Mas Hoje ele eu não posso está. comprar o relógio que eu quiser. Pode até vender Aqui, milhares. mas eu vendo lá. Eu vendo relógio. Até muito bons, por sinal. Mas assim, hoje praticamente acho que eu nem uso relógio. Mas aquele sonho se realizou, Mas né? aquele primeiro eu tenho ele guardado como uma relíquia. Muito bom. Existe alguma mulher que te inspira? Pode ser do mundo dos negócios ou não. Uma mulher que te inspire. Olha, a mulher que foi a minha motivação e que é a mulher que me inspira na minha vida, minha mãe. Porque ela venceu com 12 filhos, com toda a diversidade. Então, tudo Então, assim, claro que hoje tem muitas pessoas de sucesso que a gente admira, que eu busco conhecimento com outras pessoas. Mas a mulher que me inspirou mesmo, que é a base mesmo, a minha mãe. Muito bom. Uma coisa que você falou sobre a sua mãe, eu não conheci sua mãe. Também eu acho não. que ninguém que conheceu sua mãe. Mas eu acho que o intuito do Pode Contar Uai é isso, sabe? É dar voz às pessoas que talvez ninguém conheça, né? Igual eu não conhecia a sua história toda. E porque a gente tem às vezes a tendência de a mulher sensacional, a mulher maravilhosa é aquela da televisão, olha o corpão, olha... E não, são mulheres que trabalhou na roça com 12 filhos e essa é uma mulher que inspira, Exatamente. sabe? Então eu acho que é sobre isso. Volto a falar na mesma tecla, né? As pessoas se inspiram em coisas Irreais. irreais. É isso aí. E o que, às vezes, o que tem base mesmo. Gente, dentro de casa, a gente tem que valorizar primeiro os nossos. Primeiro os nossos. Eu falo que, até mesmo questão assim, da igreja, você vai evangelizar, você vai... Peraí, o que nós estamos fazendo dentro de casa? É isso aí. Claro que nós temos que fazer lá fora. Não adianta ganhar muito perder. Mas nós temos que fazer dentro de casa. O que nós estamos fazendo? Então, a minha mãe, ela nunca foi religiosa, mas ela implantou em nós muito isso, sabe? Da gente se valorizar, ela encorajou nós. Sim. Eu acho que eu não conhecia sua mãe, né? Mas eu acho que se hoje, pela vida que você e seus irmãos têm, e pelo que você fala dela, se a pergunta que foi feita pra você sobre sucesso fosse perguntada pra ela ia falar assim: a vida dos meus filhos. É, com sucesso pra mim. certeza. Né? O resultado da vida dos Com meus filhos é certeza. sucesso. Que é legal. Se a né? minha mãe tivesse aí, com certeza, a maior realização dela seria ver os filhos. A vida como os filhos dela. As vidas dos filhos. Preservou a raiz e conquistou o mundo. E ver que valeu a pena, né? Tipo, Exatamente. Às vezes, quando eu tenho oportunidade de viagens, coisas assim, cara, em tudo eu lembro da minha mãe. Eu até me emociono, porque assim, às vezes algo que... a última viagem mesmo eu fui em Las Vegas, e a hora que eu pisei lá, eu falei, caraca. Tô em Las Vegas. Eu falei, eu lembrei, eu falei, mãe, isso aqui eu dedico... Porque assim, vencemos, né? pra mim, fala, caraca, eu saí lá na roça. Não que aquilo ali vai mudar minha vida em nada, mas são conquistas que ela nem tinha dimensão que a gente poderia chegar. E várias outras coisas. O sonho era uma casa na cidade. O sonho era uma A casa. filha tá desbravando o Com mundo. piso, uma casa com piso, né? E a filha desbravando o mundo. E isso aí, Isso é assim, sucesso. isso é sucesso. Isso é sucesso. Isso é sucesso. Isso resume, isso é sucesso. Antes da Carol fazer outra pergunta, Ju, você falou aí sobre, né, tipo, você não deixa em momento nenhum os bens materiais, as coisas, né, tipo, tirar essa sua essência. Você veio crescendo, graças a Deus, a sua família, construindo, conquistando. Alguma vez você já sentiu, tipo assim, indiferença das pessoas com você, de tipo assim, agora a Jussandra é metida. Porque, gente, cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo, as pessoas têm dessa, né? Agora a Jussandra tá com esse lojão, agora a Jussandra tá metida. Você já teve essa sensação? E como que você lidou das pessoas falando, confeccionistas estão com dinheiro, estão com isso, estão com aquilo? Isso existe. As pessoas, assim, algumas pessoas não têm o hábito de julgar, né? Sim. Tá com dinheiro. Tá isso. Olha, eu não vou preocupar com o que os outros pensam. Porque se a gente ouvir os outros, vai ter sempre crítica, vai ter sempre... Então, assim, existe.
Existe quem vai criticar, existe o julgamento, mas eu não deixo nada me entrar, né? influenciar, não. Não. Verdade. Até mesmo, como você falou, de provadores, coisas. Eu sei que tem pessoas que criticam, que acham. Uhum. Gente, é o meu modo de trabalhar. Sim. Não quer ver? Pula. Minha mãe falava uma coisa. Faz um corte disso, não quer ver? Pula. O que eu posso Passa pra fazer? cima. Passa pra cima. Eu não preciso de aplausos. Eu só preciso de ser eu. Então, não me preocupa, não. A minha mãe falava uma coisa assim: passarinho pode voar na sua cabeça. Isso daí você não pode impedir. Agora que ele faça ninho, aí é Exatamente outros 500, isso. né? Mas é onde essa questão, você não vai. Existe as críticas. Você não vai se apegar a ela. É até bom pra você ser ponderado. Porque a crítica também, ela te molda, ela te constrói. Opa, será que eu estou exagerando? Será que eu estou... Porque às vezes as pessoas podem perder a sua essência. Você pode se iludir com a vida. E o que a gente não pode é isso. É se iludir, vamos dizer, tropeçar, é escorregar com as... Então você tem que saber quem você é. Isso aí. Você tem que saber quem Não você se moldar pelo que as pessoas veem de você. Não se Achei moldar forte isso. As críticas servem pra moldar. pra moldar. Eu falo que as críticas pra mim, ela é uma lixa, é uma pulideira, minha filha. Porque tem hora que... Mas você vai Verdade. aprendendo, se molda e vai embora. Mais pergunta, Carol? Tem muitas. Qual foi o momento mais gratificante até hoje da sua vida? O momento mais gratificante? Mais gratificante, então. Nossa, eu tenho... Nascimento dos meus filhos. Eu ia falar, eu tenho o top 3 dela aqui na minha mente aqui, ó. O nascimento dos meus filhos. Porque pra mim, o que é mais assim, importante na minha vida? Meus filhos. Então, eu nem só o nascimento, né? O dia a dia, eu estar com eles. Mas assim, a data que marca o nascimento dos meus filhos. Ah, mas o seu top 3 favorito tem. Ó, seu casamento, nascimento do Lucas, nascimento da Gabi. Seu casamento também é um augezão ali, né? Sim. Buscou muito, quis muito, né? Eu quis. É muito maneiro, hein? Eu quis e eu quero, por isso que eu te falei que eu sou ciumenta. Quero, meu filho. Minha conquista, ninguém toca, fala. Né? Eu tenho um hábito, um comportamento meu. Depois que eu casei, ficou pior. Eu não ligo da Carol chegar na minha casa, encostar no João, brincar com o João. Não ligo. Mas se qualquer pessoa que não tem intimidade ou não tem convívio conosco conversar com o João assim, eu não gosto. Eu não gosto que toca. Minha sogra fala, eu não gosto que toca. Aí eu falo, ele não é telefone, que você precisa tocar, pode falar com ele que ele vai te responder. Não gosto. Eu tenho esse tipo de ciúme de toque. Não que ele seja só meu. Porque ele é só meu. Entendi. Mas eu não gosto que toca. Então a Carol pode chegar, a Carol, minha prima pode. Eu sei que quem pode e quem não pode. E ele também sabe. Tanto que ele já meio que tipo assim... E aí, vamos? Não. Beleza? De longe, né? Eu tenho ciúme também. Eu não sei nem que dia que eu tenho ciúme. Eu sou bem ciumenta. Dependendo da maneira como fala também eu não gosto. Sou Juju. Sou Juju. Qual conselho você daria pra Jussandra lá do início da sua carreira? Pergunta boa. Acredita e vai. Uau! Acredita e vai. Não tem outra saída. Pega a Brasília, põe a primeira e... Precisava desse conselho. Acredita e vai. Acredita e vai. É o conselho da minha mãe, velho. Fé em Deus e pé na tábua. É isso aí. Eu amei esse ditado. Pé na tábua porque antigamente as pontes eram de tábua, é isso? Acho que era. Ó, legal. Bacana. Peraí que tem mais umas interessantes aqui. Não queria deixar. Giro ali. Como é ser gestora da JC? Forte abraço, Neneco. Então, ser gestora da JC é uma realização diária, né? Eu falo que quando você faz o que você gosta, você se realiza todo dia. Eu tô ali porque eu amo estar ali. Eu poderia já ter desistido de loja, ter ido para outros ramos. Eu amo estar ali, eu amo receber os clientes, estar com a equipe. Então, assim, para mim é realização diária estar ali. E a gente vê o resultado disso, né? Mata Espanha vai e vem loja e a sua tá ali. É verdade. E você quis E eu sair. gosto mesmo, de verdade. Mas é notório que gosta. Quem eu não gosta amo que atende meu no domingo? Eu Porque dá amo o meu certo. trabalho. Eu faço porque eu gosto. Que bom. Isso é legal de ver. É muito bom. Muito legal.
Não trabalha nem um dia, porque ama o que faz. Eu amo o que eu faço. Como você lida com a pressão de dar conta de tudo? De ter que dar conta de tudo? É porque a Jussandra é meio furacão, né? Tá aqui, tá ali, vamos. Então, na verdade, eu não dou conta de tudo. A gente tenta dar conta de tudo, a gente corre para dar conta, mas existe essa pressão não só comigo. Todo mundo tem o seu corre diário. Sim. E eu volto a falar assim, de quem está do lado, a sua rede de apoios. Então, eu sempre tenho pessoas boas do meu lado. Sozinha eu não consigo. Nunca consegui nada sozinha. Mas tenho minha rede de apoios. Então, em casa eu tenho apoio, na loja eu tenho apoio. Então, tudo que eu me proponho a fazer, principalmente Deus está comigo a cada momento, que eu não saio de casa sem falar com ele. Se o senhor não for, eu não vou. E pronto, acabou. Então, ele é meu ponto de partida. E, no geral, as pessoas que estão comigo. Então, assim, esse corre, a gente nunca dá conta de tudo. Mas a gente divide com quem está do lado e vamos gerindo as coisas. Não se dá conta, eu delego funções. Exatamente, não se dá conta. A gente delega funções e vamos vencendo a cada dia. Tem um elogio aqui da Gisele Macramê. Da Giza. Não te Ela é fiel. Fiel. Obrigada, Gi. Ela vai vir aqui. Ótima empresária. Lembro quando vendia na casinha que morava no coração. Isso aí, ó. Olha só. Lá na casinha. Tá vendo? Lá embaixo, o quartinho Se do você Lucas. tivesse esquecido alguém, ia te lembrar. Muito legal. E mais uma pra finalizar. Como você equilibra a vida pessoal com o trabalho? Então, isso aí é um ponto muito importante. Até como a Carol falou que a gente inspira, vamos inspirar as pessoas que estão iniciando aí, as jovens que estão iniciando a sua vida, que quer desbravar, que quer vencer, né? Sempre ter o equilíbrio, porque as suas conquistas são importantes, mas o que você tem mais importante na sua vida é sua família. Então, assim, em muitos momentos, eu tive que abrir mão de estar com eles, igual eu falei, trabalhei 8 anos direto, todos os finais de semana. Eles estavam com alguém. O Lucas com o pai dele, Gabi com a minha irmã, cada dia com uma, enfim. Essa falta existe. Sim. Deixou esse espaço aí de falta de presença nesse tempo. Graças a Deus eu tive quem pôde estar com eles, cuidando deles. Mas eu digo assim, para quem está começando, tem muito cuidado com isso. Porque a nossa primícia são os nossos filhos, são a nossa casa. E a gente nunca abriu mão disso. Sim. Em alguns momentos, eu fui falha nisso aí? Sim. Como eu falei, eu tive que... Só que para quem está iniciando, eu diria isso. Não abre mão de uma apresentação de escola, de você ver sua filha apresentar. Porque hoje eu lembro, eu tenho esse peso de algumas vezes que eu não fui, porque eu estava ocupada. E minha irmã minha irmã sempre foi muito presente. Uhum. E eu sei que para ela isso faz muita diferença, para minha filha. Uhum. Então, assim, o meu conselho que eu dou para quem está iniciando, não erre nesse ponto. Sim. Seja O equilíbrio, busque o equilíbrio. Não é fácil, mas funciona. Hoje você falando assim, a gente viu a Ju empreendedora ali na sua força, mas a Ju em casa, assim, você é mais aquela mãe carinhosa ou mais aquela mãe, tipo assim, vambora. Enérgica. Você é aquela esposa que gosta de cozinhar no domingo, que gosta de fazer as coisas, fala pra gente. Carol, você tinha que fazer essa pergunta. Fiquei com preguiça pra ela, amiga. O porquê? Gente, eu sou uma pessoa que eu tô orando a Deus. Eu quero ser aquela pessoa que, igual aquela vez que você falou, de ter o prazer de servir. Fazer um pão pro meu marido tomar um café. Eu posso ver o marido com outro jeito? Não, tem que ser na cozinha. Não, eu quero... É porque é prazeroso, né? No domingo você fazer um almoço pro seu marido. Querida. Então, Ixi, amor. eu sou a general de casa.
Eu sou a primeira a levantar, eu sou a que bota todo mundo pra fora. Bora, gente, a vida tá acontecendo. Bora, gente, vamos agir. A minha frase é vamos agir, vamos... A da minha mãe é: bora que o sol já tá raiando. Então, eu Nossa, sou agitada, eu já levanto, vamos dizer assim, liderando, e vamos fazer isso, mas eu não sou a mãe dedicada de, tipo, fazer o almoço Do de lar. domingo. E não, o Clodoaldo é. É. O Clodoaldo, o carinho dele é, meu amor, o que você quer comer? Ah, Todo sábado ele que faz o almoço. Eu tenho ajudante em casa, né, durante a semana, mas o sábado ele que prepara tudo. Ele que... O que vocês querem comer? Ele não faz assim o que ele quer. O que nós... Ele sempre liga para perguntar. Que horas que você vem? Porque ele vai me esperar eu chegar para ele colocar. Então, assim, ele é muito mais dedicado do que eu. Aí eu volto lá na essência. A união. sim. O que Deus prepara. Enquanto um é enérgico, enquanto um... O outro é a paz. O que falta em um, outro Complementa. né? É exatamente isso. Ele cuida dos detalhes, ele cuida de tudo isso. Sim. E é muito bom quando a gente tem essa pessoa do nosso lado. Eu, nessa mudança ali da Dunamis, eu tô vendo ali né, que a gente tá saindo lá. Eu tô, assim, observando. O Hugo vai ver depois, né? Porque a gente vai inaugurar agora sábado, então ele vai vendo só na segunda, mas... Gente, o empenho dele, sabe? Tipo assim, e ele tá indo, o amadurecimento dele, tudo. Até pro pod mesmo. Do Hugo. O Hugo comprou a briga e Amiga, faz isso aqui acontecer real. Mas nessa mudança, o Hugo bota a lâmpada, ele faz as coisas. Monta armário. Ele tá montando um monta móvel lá em armário. cima que eu preciso de levar. Então, assim, é muito bom quando você olha pra pessoa e fala assim, cara, eu casei com a pessoa certa. Exatamente isso. É muito legal. Mas aí, Carol, voltamos lá no início. É você apresentar para Deus. Você não tomar as decisões também por si só. Porque muitas pessoas, às vezes, se iludem e vão tomando decisões assim, de qualquer jeito. Então, assim, que a gente possa também ter paciência, sabedoria e fazer as coisas devagar. Calma, todo mundo tem alguma coisa pra melhorar, todo mundo tem algo pra te Agora, mostrar. é igual você falou, coisas pra melhorar tem todo dia. Todo dia. Todo casal tem seus... Todo dia você tem que melhorar. Principalmente eu, tá? Que eu sou muito estressadinha, eu tenho muito que melhorar. Mas, assim, a partir do momento que você tem consciência que você precisa de se lapidando e melhorando e entendendo mais o outro, as coisas vão fluindo. Acho que quando enxerga, acho que quando o casal ele começa assim, eu não preciso não, e você que precisa, eu não... Então quando os dois começam... Nós precisamos. Poxa, eu preciso de melhorar isso, mas você... Não, realmente, eu acho que o casamento flui bem mais, né? Uma coisa que eu acho legal, assim, a Carol falou sobre isso porque a gente meio que tá aprendendo juntos, né? Sim. Eu também fui criada pra ser meio general. Carol, mesma coisa. Bate continência e bora fazer o que tem que ser feito. De ser aquela meio que a mulher que tem que fazer todas as coisas. Então, eu senti um pouco disso de ter que pedir. João faz isso, João faz aquilo. Pedia uma, João faz, João fez, pegava as minhas coisas e eu mesmo fazia. De ter que carregar cotton, encher carro, carregar carro, dirigir para um lado, dirigir para o outro. Não que isso seja ruim. Mas entrou num ponto onde eu tava deixando, assim, tirando a parte dele fazer para eu fazer, de eu não ter que ficar pedindo. Aí quem entra a Slane servir. Eu não sei servir fazendo almoço, porque eu não cozinho nada, não sei fazer nada de cozinha. Mas eu aprendi a ser a esposa de servir em outras coisas. Fazer o que ele gosta, dar a oportunidade de ele escolher onde a gente vai comer, o que vai comer. Tá que ele sempre cede, fala, escolhe você que você é chata, mas assim, eu dou a oportunidade. Entendi. Você Então, dá a oportunidade pra ele concordar com você. Pra ele te dar a oportunidade. Mas até isso eu aprendi, tipo, a voltar pro meu lugar, Sim. que eu acho que é o que você também às vezes faz isso, né? Tipo, peraí, deixa eu voltar pro meu lugar aqui que eu sou a esposa. Ele é o marido, ele que tem que decidir isso. Muitas das vezes, Slane, a gente se sente sobrecarregado porque a gente quer ocupar um espaço que não é nosso. Que a gente quer ganhar ele a força que não é nosso. Uhum. Então, volta lá no equilíbrio. A gente também tem que ter sabedoria e entender que, peraí, isso aqui não é pra mim. Muitas das vezes a gente vai no rompante e faz. Mas, opa,
Vamos parar, vamos pensar, isso aqui não é pra mim, essa função não é pra mim, deixa o outro contribuir também. Porque às vezes a gente quer cobrar do outro, mas a gente pega e faz tudo, como é que vai? A gente não dá nem espaço pro outro fazer. Aí depois você reclama que tá cansada, que tá... Oh, mas peraí, você que pegou na força do teu braço e fez, né? Então... Dá pro outro que é dele, né? Exatamente. E a gente tá falando aqui, né, igual nós estávamos falando sobre mulheres, o que a Slane falou eu achei muito legal, sobre a geração de vocês ser uma geração muito de mulheres fortes, assim, mulheres Ou faz ou que faz. foram na raça. E uma dessas mulheres é uma patrocinadora nossa, que eu aprendi a ter um carinho, assim, com a participação dela, sabe? Eu fico muito feliz que ela... Gente, me avisa quando tem, eu quero estar junto. Poxa, é uma coisa muito bacana. Pra gente, né, Slane, que esse projeto... Eu acho que o podcast, ele não é uma coisa pra Slane e Carol. Primeiro que era uma coisa que nasceu no coração do Senhor. Deus preparou isso daqui. Mas o legal é que Deus levanta pessoas pra querer ser isso daqui. E a Luzmar, ela é isso, sabe? Ela veio, tipo assim... a Carol tinha acessório pra usar, eu tinha acessório pra usar, mas Deus falou assim, não. Pega alguém pra vocês usarem, porque vocês vão estar atraindo pessoas pra ela e ela vai estar atraindo pessoas pra você. Unificar caminhos. Não entender, porque não é porque eu quero, é porque nós precisamos. Exatamente. Quando eu cresço, ela cresce. Quando nós duas crescemos, a gente cresce junto. Então isso é muito importante. Ela comprou essa ideia e foi muito natural, né? A Luzimar, nós queremos agradecer, né, por sempre estar aí conosco nesse... Sempre querer fazer parte, Sim. estar presente e se preocupar em falar, vamos lá, vamos fazer o episódio. Vocês não vieram aqui hoje, hein? Ai, não deu tempo. Essa semana a gente Essa tá semana... só... Nossa, eu tô só existindo. Mas, Lu, muito obrigada de coração mesmo por você sempre estar aí presente conosco. Suas peças, né, são coisas certeza. muito diferenciadas. Além, né, dos cremes, perfumes, as linhas que você trabalha aí, a gente sempre indica pra todo mundo. Né, É verdade. amiga? Muito obrigada pela sua parceria. Verdade. Um beijo. Ju, nós estamos finalizando. Você gostou? Amei. Gostou mesmo? Amei. Eu também amei. Foi muito bom estar com vocês. Pra nós. O primeiro momento, eu pensei assim, meu Deus, o que eu vou falar? Eu vou ficar lá e não vai ter muito... Só que hora Olha já, só. gente? Não sei. 9h53. Olha aí, 2 horas. Aham. E assim, foi uma coisa que fluiu naturalmente, que é o importante, né? Sim. A gente ser de verdade. E foi muito bacana, eu fiquei muito feliz com o convite. Acredito, como a Slane falou, nasceu de Deus no coração de vocês. É para realmente influenciar outras pessoas, acreditarem em si próprias, né? E se fortalecer. Com certeza. Então, eu amei. Ai, Eu queria falar... Posso? claro, Eu amiga. queria falar 2 coisas pra você. A primeira é que a gente não vai focar muito no Clube Alto, que a gente quer trazer ele aqui pra trazer... Ah, pra é ele verdade. contar, porque eu fiquei muito interessada em ouvir dele, né, a história dele, que eu acho importante. A gente vai ter uma temporada também com homens da nossa cidade. E a segunda que eu queria, eu não acho que você não sabe, eu aprendi na minha vida cristã, na minha caminhada com Deus, que a gente precisa de falar para as pessoas aquilo que a gente sente a respeito das pessoas. Eu, há um tempo atrás, procurei e mandei uma mensagem para você lembra? A respeito de algumas coisas, eu falei, eu vi isso aqui, lembrei de você, sobre algumas marcas. Sim. E tudo mais. Eu queria falar pra você que eu admiro a pessoa que você é. Eu admiro as suas conquistas, eu admiro a forma como você gera as suas empresas e leva. Agora admiro ainda mais a maneira como você leva o seu casamento, como você é apaixonada, que é muito legal Sim. ver isso. Gente, e ontem? Eu fiz 26 anos de casado. Olha só, ontem. 26 anos ainda. 26, foi. É aquela paixão viril, aquela coisa assim, aquele Exatamente. amor real. Então, assim, que Deus conserve muito. Amém. Eu vou levar algumas coisas que você falou aqui pra minha vida. Eu vou aplicar no meu casamento, na minha casa, na minha empresa também, com certeza. Mas eu queria te falar isso, que eu tô muito feliz por conhecer um outro lado seu. E pra te falar que eu te admirava antes, pela junção do que eu conhecia. Te admiro o dobro. Ai, muito Pela obrigada. pessoa que Assim se você mostrou. me deixa até emocionada, né? Imagina. Mas eu fico muito feliz mesmo. Que bom que você veio, que bom que você dividiu com a É gente, que isso bom aí. que você Que contou. bom que você veio. Que bom que você contou, Gabi. Muito obrigada por ter dado mãe, vai, ter sido um pouquinho de mãe nessa hora, né? Muito obrigada mesmo. A Gabi me encoraja muito.
Ela me encoraja muito. Hoje, Mas a gente tem essa função. ela, ô mãe, eu queria estar aí com você e tal. Ela me encoraja muito, muito. Isso é muito bacana, né? Eu tenho certeza que depois as pessoas vão falar na loja, Ju, eu vi o seu episódio, que legal. Porque assim, eu acredito que todo mundo, pode ser uma criança, ela tem algo pra passar e algo pra ensinar. Com certeza. E você com toda essa bagagem sua, né, com toda essa sua trajetória, cara, eu tenho certeza que vai impulsionar e edificar muitas outras vidas que estão vindo, pessoas que talvez são mais velhas, né, vão olhar e falar assim, poxa, olha só, Caramba. a Jussandra, eu não imaginava, entende? Então, acho que isso é muito bacana. E esse é o nosso intuito, né, amiga? Esse é fresquinho aqui na minha mente, aqui, um negócio que até hoje, eu não sei pra quem você contou. Até hoje a Jussandra foi a Jussandra da JC. Hoje a Jussandra que criou, desenvolveu e fez acontecer a loja, a marca, tudo. E eu acredito num tempo. Acho que Deus tem um tempo para todas as coisas. E a partir de hoje, as pessoas que te ouvirem, que entenderem o processo de tudo, vão se encorajar e vão lembrar de você de outra maneira. Com certeza. Elas vão olhar para o outro lado, não vai olhar para o lado da mulher que tá ali só trabalhando, daquela que saiu da roça, que quis, que fez e aconteceu. Então, tipo assim, isso é muito legal. Isso é o verdadeiro intuito do nosso propósito aqui. E um dia a gente podia criar, eu vou deixar aqui no ar, porque o podcast começou assim, no ar. A gente podia criar uma roda. Sim. Nas escolas mesmo, com as mulheres de Mar de Espanha. Minha mãe, você, a Lu, minha tia, para vocês contarem. Porque você vai começar uma cadeia de história, vai uma contar, a outra complementa, que complementa com a outra, complementa a outra. Para mostrar para as meninas, para os homens de hoje, para os rapazes que estão crescendo, que vale a pena insistir, que vale a pena dar duro. A vida não é esse moranguinho com açúcar. Não. E vale Exatamente isso. Que vale a pena. E assim, eu falei hoje com a minha cliente, que ela me contou uma situação de enfermidade que estava na casa dela e o marido dela acabou que foi curado. E eu falei assim, e ele vai testemunhar isso para as pessoas. Porque eu tenho aprendido muito quando a palavra do Senhor fala sobre tudo que você for fazer, né? Seja lá o que for, tudo seja para louvar o nome do Senhor. E tudo que aconteceu com você, é legal isso, você externar isso para as outras pessoas, para as pessoas verem que Deus ele fez na sua vida, sabe? Eu acho que isso Ele fez, ele faz a cada dia. Fará muito mais, em nome né? de Jesus. Ele faz a cada dia, que ele é a nossa base mesmo. E é onde eu falei para vocês, toda decisão, tudo que as pessoas forem fazer, apresentar para Deus, sabe? E as coisas vão fluindo. Amém. E é isso. Certinho, Ju? Certinho. Pessoal, muito feliz. é isso aí. Foi muito legal, muito enriquecedor, engrandecedor para nós, espero que para vocês também. Muito obrigada a todo mundo que esteve conosco até agora. Obrigado, Ju, pelo seu tempo. Eu que agradeço pelo convite. Quinta-feira brava, todo mundo corrido. Eu que agradeço pelo convite. Eu amei, achei que fluiu, Eu nem também, vi a hora sim. passar, gente, de verdade. Eu gostei demais. Que bom, ficamos felizes. Segunda-feira tá no ar. Agora às encoraje 8 o da Clodoaldo a noite. vir enquanto for a temporada dos Sim. homens, por favor. Fala pra ele responder a mensagem. Faz igual a Gabi fez pra você. Responde aí, mãe, vai Não, sim. ele responde na hora. Ah, então tá bom. Clodoaldo, nós vamos te cobrar. Ele responde na hora, ele é... Então tá bom. E com certeza, se vocês convidarem, ele vem. Porque Nós vamos convidar. Com certeza. Pessoal, então é isso. Segunda-feira às 8 horas está aí no ar pra vocês o episódio com a Ju. Carol, Ok? Lucão, obrigado. Beijo. Obrigado pela parceria de sempre. Obrigada a todos. Beijo. Até o próximo. Tchauzinho.